falando sobre liderança, ou para falarmos em liderança, nós precisamos entender alguns princípios de Deus, precisamos entender alguma das coisas que Deus estabelece e que não está nem na lei, nem na graça, mas é princípio. E diante dessa agitação, dessa pós-modernidade, nós corremos o risco de ferirmos alguns princípios. Não ferirmos a lei, não ferirmos a graça, mas ferirmos alguns princípios. E diante desta correria da pós-modernidade, deste dia a dia, desta loucura, não sei se os dias encurtaram ou se a gente que está com uma sobrecarga de afazeres, mas é uma correria, é uma série de prestação de contas. Por outro lado, também não sabemos se o dinheiro sumiu ou se o que a gente está trabalhando não está dando dinheiro, porque são tantas adversidades, tantas lutas, e você corre para estar cobrindo uma conta, cobrindo outra, e fazendo uma coisa, prestando satisfação em um lugar, em outro, e essa agitação toda, mas essa competitividade, falando de pastores para pastores, de pastor para pastores, essa competitividade, infelizmente, ministerial, que tem sobrecarregado inúmeros líderes. Infelizmente, hoje, as igrejas têm sido medidas pelo tamanho, pela frequência, pelo número de pessoas, e não mais pelas que dão fruto, pelas que realmente estão fazendo a ministração da palavra e cumprindo o propósito de Deus como igreja. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, um tempo onde, na verdade, as pessoas estão deixando os valores reais, os princípios verdadeiros, e se apegando a coisas passageiras, se apegando a situações das muitas pela qual nós vemos que não tem um princípio bíblico, não tem um retorno bíblico. Então nós precisamos clamar ao Senhor, buscar do Senhor, que essa realidade possa voltar ao princípio, que esta situação possa voltar àquilo que Deus afirmou. E eu quero falar com você, ministro, com você, líder, com você, pai, mãe ou filho, com você que está aqui, sobre o caráter, a importância de um caráter aprovado por Deus, a importância de um caráter genuíno. Há uma necessidade de um despertamento, de uma confrontação com o cristianismo. Há uma necessidade de nós confrontarmos a nossa vida, deixarmos de lado essa agitação, essa correria, deixarmos de lado tantas coisas que são passageiras e nos importarmos com o que é mais importante, nos importarmos com o que vale a pena, nos importarmos realmente com aquilo que tem o problema, com aquilo que tem a dificuldade, com aquilo que realmente que Deus está à procura, que é a sua alma, é a sua vida, é o seu caráter. Estamos vivendo momentos difíceis nessa pós-modernidade, mas o caráter não pode deixar passar para trás. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4. Verso 9. Quem encontrou, diga glória. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Você pode ler comigo? O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que é que você tem aprendido? Como líderes, líder de um departamento, líder de um grupo de oração, líder de um grupo de intercessão, líder de um grupo diaconal, líder de um ministério, líder de uma igreja, líder de alguma coisa. O que é que o povo está aprendendo contigo? O que é que as suas ovelhas estão aprendendo com você? O que é que as pessoas podem dizer? Isso eu aprendi com o pastor, isso eu aprendi com o irmão, isso eu aprendi com o servo do Senhor. Você como servo de Deus, o que é que está ensinando? Temos que entender que a criança, ela aprende por assimilação.
ela aprende por aquilo que ela vê, por aquilo que ela participa dentro de casa. A criança na sua idade de formação, dos 0 aos 7 anos, formando caráter, o que é que você está ensinando às crianças de hoje para começar uma nova história de pastores e líderes que estão chegando? O que que você tem ensinado como ministros do Senhor? O que é que a gente está ensinando em nosso ministério, no nosso departamento, na nossa equipe? O que é que você tem ensinado nessa pós-modernidade? Será que você tem sido um exemplo, um modelo de submissão à autoridade? Um modelo de uma vida digna, íntegra, uma vida transparente, uma vida firmada na palavra e na rocha? Eu me lembro muito bem que sempre que chegava na casa dos meus avós, meu avô sempre estava louvando, cantando hinos da harpa cristã, e todo momento, qualquer horário que a gente chegasse, ele estaria cantando. Vivo, graças a Deus ainda está vivo, muito bem, 90 e poucos anos, mas uma bênção de Deus. E quantas vezes não foi que chegamos na casa dele, ele estava lendo a palavra de Deus, estava orando, estava buscando ao Senhor, construiu ali a igreja da Rua São Sabino, a Assembleia de Deus ali agora, mas ele, quando morava ali nos fundos e construiu aquele templo, ele estava ali continuamente, nós encontrávamos ele dentro da igreja, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Nós temos que viver, meu amado, para ensinar, só que só podemos ensinar se nós aprendermos. O que é que você está deixando para a próxima geração? A geração que me formou, me ensinou a ler a palavra, a buscar a palavra, a orar, a meditar na palavra. Passamos por problemas, por dificuldades, mas temos um Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. E a próxima geração, qual vai ser o legado? Qual vai ser o referencial que você, como servo de Deus, como serva de Deus, vai deixar? Será que os seus filhos podem olhar para você e falar: me lembro do dia em que meu pai pegava a Bíblia e orava, buscava ao Senhor uma resposta, do dia em que ele estava em grande aflição, em grandes problemas, e eu via ele lendo a palavra de Deus, via ele orando, via ele buscando a palavra de Deus? Será que os seus filhos vão poder dizer: olha, este evangelho que eu aprendi com meus pais, meu amado, o que que você ensina com a tua vida de ser humano normal? O que é que o seu filho, o que é que a criança, o que é que o seu departamento está aprendendo com você? Temos vivido uma pós-modernidade onde a doença do século é a dupla personalidade, aonde os psicólogos estão colocando isso como uma enfermidade mental, uma doença mental. Mas, meu amado, isso é um distúrbio de caráter, isso é uma posição a qual a palavra de Deus já nos alerta há muito tempo. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não adianta nós querermos fantasiar os distúrbios. Não adianta nós querermos fantasiar as mentiras, os pecados. Duplicidade de personalidade, meu amado, é um sintoma de doença mental. Mas quantos servos de Deus estão com duplicidade de personalidade? Dentro da igreja de uma forma, fora da igreja de outra. Diante das pessoas, trata a família, o cônjuge de uma forma. Em casa, só a misericórdia de Deus. O que é que estão aprendendo com o teu, com o meu, com o nosso testemunho do dia a dia? No teu trabalho, onde você passa a maior parte do seu dia, dentro da sua casa, onde você passa o restante, você está ensinando que deve se vingar, que deve pagar com a mesma moeda, pagar o mal com o mal. O que é que as pessoas estão aprendendo com a tua vida espiritual? O apóstolo Paulo tem uma bagagem para dizer que tem ensinado a não tratar da mesma forma, a não tratar da mesma maneira. Ele era um referencial. Meu amado, quantas pessoas estão diante de circunstâncias que não são referenciais de vida, não são referenciais de evangelho, não são referenciais de testemunho, são um mau caráter, têm um mau testemunho e ainda se chamam de crente, quando não de pastores. Nós precisamos estar atentos diante da realidade do que está acontecendo. Nós podemos, meu amado,
ter falhado, mas a nossa caminhada com Cristo tem que fazer diferença, e agora a partir daqui para frente você tem que ter uma vida de santidade, uma vida transformada pelo poder da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Quantos de nós muitas vezes ministramos isso para o ímpio, ministramos isso para o pecador, e não deixamos que essa seja uma verdade em nossas vidas? Como líderes, o que é que nós estamos ensinando? Devemos ter uma maturidade suficiente de aprendermos a discutir as ideias e não discutir sentimentos ou emoções. Porque nós podemos discordar, mas vamos discutir a ideia. Olha, eu discordo nisso. Eu discordo aqui. Mas maior é o que nos une do que as nossas diferenças. Não é porque você não concorda ou eu não concordo com a tua posição que vamos estar magoados, vamos estar diante de uma situação ressentidos. Por quê? Porque a igreja já chegou o momento de sair de uma imaturidade e entrar num nível de maturidade cristã, meu amado. Nós temos que entender que nós temos que nos unir para conquistar este mundo. E trazer a unidade, ou trazer este amor entre a igreja, não é você balançar a cabeça e concordar com tudo, mas é você entender que maior é o que nos une, que o único que nos salva é o Senhor Jesus Cristo, sacrifício da cruz do Calvário, e por amor a Ele, por amor a esse sacrifício, nós superamos, nós vamos passar por cima das adversidades, vamos passar por cima dos problemas. Podemos sim discutir as ideias, mas não discutir sentimentos e nem discutir emoções. Amados, quantos líderes hoje em dia que estão se demonstrando super-homens, super-heróis, quantos líderes hoje em dia que não demonstram fraqueza. As pessoas olham e falam: puxa, eu quero ser um homem como esse, uma mulher como essa, que nunca tem problema, nunca tem dificuldade, nunca está triste, nunca está abatido. Meu amado, hipocrisia. Como seres humanos temos problemas, temos dificuldades, passamos por resfriados. Como seres humanos temos necessidades, passamos também por dívidas. Mas o que essa geração de pastores tem ensinado à próxima geração? O que nós vamos deixar de legado? Quantos líderes hoje em dia que têm medo, têm um orgulho, uma soberba até em mostrar as fraquezas e não querem mostrar as fraquezas? Parece que foram feitos de um material diferente, de uma forma diferente, e as ovelhas também passam a pensar que eles são superiores, que eles são intocáveis, que eles são pessoas diferentes do rebanho. Antes de sermos pastores, somos ovelhas também. O que é que aprendestes e recebestes? Paulo está dizendo. O que também aprendestes e recebeste. O que é que você tem doado como servo de Cristo pelo amor de Deus? Nós ficamos literalmente com vergonha com a doação de alguns líderes, com a doação de alguns servos de Deus, com a doação de algumas pessoas. Situações, meu amado, vamos fazer um bazar, e as pessoas dão então uma roupa que já está rasgada, já está velha, não serve nem para ser pano de chão. O que é que recebestes? Você como ministro, como líder, tem desenvolvido a graça de dar, ou só de receber? Só dá. Primeiro, meu amado, diante da oferta, diante do que nós podemos dar a Deus, uma ajuda humanitária ao próximo, uma ajuda social necessitada. Quantas vezes nós exercitamos essa posição de pedir e somos os piores que podemos dar alguma coisa? Meu amado, se você pensa, meu amado, que o povo não observa todas as coisas, você está muito enganado. Em Hebreus nos diz que nós devemos imitar a fé dos nossos pastores, e você como líder, você como autoridade, o que é que você está doando, o que é que você está entregando? As pessoas estão vendo a sua doação, as pessoas estão vendo o que você tem dado do melhor para a igreja, para o povo. Você tem doado o melhor afeto, o melhor amor, o melhor carinho, o melhor tempo, a melhor amizade para a obra do Senhor? Será que como líder, os seus liderados se sentem amados por você, se sentem reconhecidos por você? Ou você quer o reconhecimento sem reconhecê-los?
Ou você nunca conseguiu dar um abraço a um próximo, nunca conseguiu atender um irmão, uma irmã, uma senhora. Meu amado, as pessoas hoje em dia trocaram a posição de afeto por sexualidade e não entendem que afeto é algo muito mais profundo, que o amor de Deus é muito mais profundo do que isto. Estamos falando de um carinho, de um amor, de uma amizade, de uma atenção. Estamos falando de um tempo com qualidade. Você, como servo de Deus, como líder, como ministro de Cristo, você é doador da graça de Deus, a graça de perdoar. A graça, meu amado, é você estar atento às mínimas coisas e saber perdoar aqueles que te criticaram, aqueles que se levantaram contra ti, aqueles que muitas vezes foram os problemas, mas você, como servo de Deus, tem que ter a graça de perdoar. Aliás, dentre todas as crenças, o único evangelho que tem graça é o cristianismo. O único que pode falar sobre o amor da graça de Cristo, meu amado, é o cristianismo. Você, como servo de Deus, tem que ser capaz de doar alguma coisa sua que alguém está necessitando. Como Paulo falou da igreja de Macedônia, a igreja de Macedônia era a igreja mais pobre, era a igreja, meu amado, que tinha o nível social mais baixo daquela época. Mas Paulo declara nas suas cartas que foram os que mais deram, e deram sempre acima do seu poder, deram sempre acima das suas condições, deram sempre acima, sempre além do que eles podiam, e até os dias de hoje não é diferente. Infelizmente nós temos visto que mais fiéis são os que são humildes, os que são pobres, os que têm uma condição baixa, uma condição difícil dentro da igreja do Senhor, são os dizimistas fiéis, os ofertantes fiéis, que entram nos desafios, que entram nas ofertas de milagre e que tem mantido a obra do Senhor, porque Deus abençoa, Deus prospera e Deus honra aquele que é fiel para com Ele. Quantos líderes não são capazes de doarem nada? Quantas pessoas querem assumir posições de liderança e não são capazes de doar, meu amado, um tempo com qualidade, não são capazes de separar um tempo para o Senhor, não são capazes, meu amado, de estar diante de uma necessidade, suprir esta necessidade, querem apenas que as pessoas venham suprir a necessidade dele. O que as pessoas estão recebendo de ti, o que também aprendestes e o que também recebestes e o que também ouvistes. O que é que você anda falando no dia a dia? Quantos servos de Deus falando palavras ofensivas, palavras que machucam, palavras, meu amado, que ferem, palavras muitas vezes destas que não deveriam sair da boca de um servo de Deus, de uma serva de Deus, e depois vem louvar ao Senhor, ergue a mão, glorifica ao Senhor, exalta ao Senhor. Deus não aceita, meu amado. O que é que como servo de Deus você tem falado? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, verso 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Como servo de Deus, como serva de Deus, será que você tem deixado a raiz de amargura brotar para contaminar as outras pessoas? Será que você tem deixado a raiz de amargura brotar para contagiar as pessoas, para machucar as pessoas, para ferir as pessoas? Como líder, como servo de Deus, como cristão, meu amado, será que você tem andado falando palavras mentirosas? É triste nós vermos quantas pessoas contando testemunhos que nunca aconteceram, só para dizer que tiveram um testemunho, só para ter uma oportunidade. Meu amado, isto é pecado e nós temos que chamar pelo nome. Efésios capítulo 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Infelizmente, quantos obreiros mentirosos nesta geração. Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, verso 9. Não mintais uns aos outros,
pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para com conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não mintais uns aos outros. Como servo de Deus, meu amado, como cristão, você não pode viver uma vida de mentira. Você não pode, meu amado, viver uma vida corrompida, contaminada por palavras que não são verdadeiras. E meu amado, como servo de Deus, você tem que ter um caráter de integridade, um caráter transparente, um caráter real e um caráter genuíno. Amados, como servos de Deus, o diabo anda ao derredor, investindo para que você abra brechas, para que você abra rupturas na sua vida, para que ele possa entrar, atacar e possa fazer estrago. Coisas simples, mas que muitas vezes se tornam mentira. Posso estar em qualquer local. Se alguém parar e falar, você ora por mim, olha, peça oração lá na igreja, faça isso, tal, estou com um problema assim, dá para o irmão orar? Vamos orar já. Aqui, pastor, se eu deixar para depois eu esqueço, irmão, então vamos orar já. Porque se eu falar, não, pode deixar, eu oro, irmão, sabendo com a agitação e a correria e a cobrança ministerial do dia a dia que eu vou esquecer, é uma mentira. Então antes de mentir é melhor orar já, orar na hora. Nós temos que evitar toda mentira, temos que romper com essa falsa espiritualidade, quando muitas vezes nos apresentam, não irmão, pode deixar, vamos orar, irmão, vamos fazer uma campanha pela tua vida. Ei, mentiroso. Para evitar esse problema, pode estar no Carrefour, pode estar no shopping, ou pode estar no metrô. Sim, irmão, vamos orar já. Qual é o problema? Qual é o nome? Em nome de Jesus, creia. Um dia desses eu fiz isso com uma irmã, no meio da rua nós estávamos. E depois que orei, ela falou assim, mas o irmão vai colocar o nome lá na igreja? Eu falei, não. Por que não? Eu falei, porque eu não vou lembrar. Não, pastor, mas eu queria colocar. Eu falei, irmã, nós já oramos aqui. Se a irmã crê que essa oração tem poder, então receba a vitória. E acabou. Temos que desmistificar um pouco o evangelho, irmãos. Quantas pessoas que só creem na cura se for com óleo. Quantas pessoas que só creem se houver um ritual. Amados, a palavra de Deus nos fala da fé, e a fé move montanhas, e a fé, não é palpável. A fé, meu amado, é algo excelente, é algo glorioso, algo tremendo, meu amado, e não importa se você está do lado da pessoa, se você está pelo telefone, quando você tem fé, você pode orar, crer no milagre, e declarar a vitória do Senhor, a unção do Senhor, e Deus vai realizar o milagre que você está clamando. Servo de Deus, cristão, falando mentira. Quanto crente mentiroso hoje em dia, quanto líder mentiroso hoje em dia, e muitos deles até no púlpito, proferindo mentira, meu amado, e depois pega uma ovelha que pega uma mentira do seu pastor, pega uma mentira do seu líder de equipe, isso fica desmoralizado, e a pessoa não vai acreditar mais, a pessoa não vai crer mais, a pessoa não vai mais declarar as palavras que ele tem falado, mas você tem falado a palavra de Deus, então você não pode viver uma vida de mentira, não pode viver uma vida contaminada com pecados. Efésios capítulo 4, versículo 29, 4:29 nos diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Como servo de Deus, você tem proferido palavras torpes? Como servo de Deus, você tem proferido palavras, meu amado, que tem ofendido, que tem machucado? Se você é servo de Deus, a tua boca pode ser liberada palavras que venham promover edificação. Meu amado e minha amada, se o que você for falar não for edificar ninguém, fica quieto, morde a língua. Como servos de Deus, como ministros de Cristo, nós temos que entender que as pessoas vão aprender mais pelo que nós fazemos do que pelo que nós falamos. Um dos grandes filósofos disse, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz.
A sua atitude, o teu modo de agir, o teu modo de fazer é um testemunho de vida que vai falar muito mais alto do que os seus conceitos que você está falando. Meu amado, um ditado que nunca funcionou é: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não adianta, meu amado, se você quer ser modelo para as pessoas, você tem que ser o primeiro a fazer. O que é que estão escutando da tua boca, como servo de Cristo, como ministro do Senhor? O que é que estão escutando dos teus lábios? Maldição. Há uma onda de macumba evangélica hoje em dia dentro das igrejas. Pastor que amaldiçoa porque saiu do rebanho, e isso e aquilo, aquilo outro. Meu amado, como ministro de Cristo e como profeta de Deus, eu cancelo toda a maldição que você recebeu, eu cancelo toda a praga que foi proferida na tua vida, eu cancelo toda a palavra contrária. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua vida, praga alguma chegará à tua tenda, porque a bênção do Senhor está sobre ti, e a bênção do Senhor vai anular toda palavra contrária. Da tua boca não pode sair palavra de maldição, não pode sair palavra de julgamento, palavras contrárias. É Tiago capítulo 3, verso 10. Tiago 3, verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Quantos servos de Deus têm se levantado, proferido palavras proféticas, palavras de bênção, porque a boca do homem de Deus tem poder, meu amado, e você tem proferido palavras dúbias, palavras de maldição, você tem liberado jugo sobre a vida das pessoas, ou muitas vezes sobre a sua vida financeira, sobre a vida da sua família, da sua casa, do seu ministério, do seu departamento. Saiba o que você tem falado, aprenda a pensar antes de falar. Quantas pessoas, meu amado, começam a declarar: esse departamento está uma droga, esse departamento não vai para frente mesmo, esse ministério está fraco, isso e aquilo, e cada dia começa a minguar mais, minguar mais, minguar mais, e a pessoa olha e fala: realmente eu falei que estava fraco, eu falei que... E não crê, não vê que era ela própria que está proferindo, não vê que ela própria está semeando. Meu amado, ainda que seja pouco, o pouco com Deus é muito. Declara a bênção do Senhor, a vitória do Senhor. Esse salário que eu recebi, o Senhor vai multiplicar e vai suprir todas as coisas. O Senhor vai abençoar. Meu amado, coloca as mãos no teu celeiro, coloca as mãos no seu salário, ora na tua casa e declara a bênção do Senhor. Chama a existência a vitória do Senhor. Você é ministro de Deus para declarar a bênção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde, meu amado, tinha maldição, quando a bênção chegou, a maldição foi quebrada. Mateus capítulo 5, verso 37. Mateus 5, 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. As ovelhas, meu amado, muitas vezes não sabem o que o líder quer, não sabem o que a pessoa de um departamento ou um pastor quer. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, uma hora está num mover, outra hora está num outro, uma hora quer de um jeito, outra hora quer de outro. Não vai sair do lugar enquanto não decidir a tua visão. A ministração do último café foi essa: defina a sua visão para que você tenha um alvo. Nós precisamos saber com quem queremos trabalhar, precisamos definir a visão. Você pode ter uma palavra simples, mas tenha uma palavra de poder. Você pode ter uma palavra, meu amado, água com açúcar, mas quando é rema, a palavra que vem da boca de Deus, é o Espírito Santo que vai convencer, é o Espírito Santo que vai trabalhar, é o Espírito Santo que vai tratar, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. O que as pessoas estão ouvindo de você? O que ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Paulo faz uma declaração de muita responsabilidade. Será que você, como líder de um culto de oração, como líder de um departamento de evangelismo, será que você, como líder de um ministério, como pastor, será que você, como líder de uma equipe de trabalho, você pode dizer o que Paulo tem dito: o que aprendestes de mim, o que recebestes de mim, o que ouvistes e vistes em mim, isso fazei.
Paulo, aquele que declara ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Meu amado, será que você pode dizer realmente isso com propriedade? Qual tem sido o teu estilo de vida? Qual tem sido o teu procedimento de sair de uma situação de pressão? A sua maneira de lidar com as pessoas? Como que as pessoas te conhecem? Como que as ovelhas te conhecem? Como que os seus vizinhos te conhecem? Como que a sua família te conhece? Como é a sua vida, o seu dia a dia, o seu procedimento? Isso fazei, isso imitai. Pratiquem o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, pratiquem o que vocês estão vendo na minha vida. É o que Paulo está dizendo e dizendo como exemplo. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você tem sido um exemplo para a tua família, para a tua casa? Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, principalmente da sua casa. Quantos líderes por aí ganhando o mundo todo e perdendo a própria casa? Ganhando, meu amado, muitas vidas, mas perdendo a própria vida. Meu amado, cuida tanto da igreja que se esquece de cuidar da primeira igreja, que é a casa, a família. Como líder, qual tem sido o teu exemplo para os seus filhos? Qual tem sido o teu exemplo para o teu cônjuge? Qual tem sido o teu exemplo diante de adversidades, diante de pressão, diante de lutas? Certa vez nós fomos fazer um evangelismo, estávamos batendo de casa em casa, e fomos numa casa e falamos, olha, nós somos evangélicos, estamos aqui para te falar de Jesus e tal. A mulher olhou e falou assim, eu não quero saber disso. Mas senhora, o caminho da salvação é assim, olha, para ser cristão igual o meu vizinho, eu prefiro ser incrédula. Porque eu nunca ouvi tanto palavrão que nem essa casa. E começou a despejar. A família que mais briga na rua é esse vizinho. E isso, e aquilo, e tal, e ainda diz que é pastor da igreja tal. O que ouvistes de mim, o que aprendestes, o que recebestes e o que vistes, isso fazei. Meu amado, nós temos que saber passar uma imagem de servos de Deus. Não importa qual seja o seu temperamento, não importa qual seja a sua forma de se expressar, como servo de Deus, você tem que subjugar o teu temperamento à palavra de Deus. Você tem que mortificar a tua alma, mortificar a tua carne. Muitas vezes você vai engolir seco, mas não vai reagir da forma que a tua alma reagiria. Por quê? Porque as pessoas estão te vendo como exemplo. Você tem sido levantado como modelo, como exemplo. Qual exemplo você tem sido? Meu amado, nós não podemos deixar de passar uma boa imagem como ministros de Cristo, como pai, como mãe. Quantos que têm usado o púlpito, meu amado, você tem sido um bom exemplo de marido, você tem sido um bom exemplo de pai, você tem sido um bom exemplo de filho, você tem sido um bom exemplo de filha, você tem sido um bom exemplo de patrão, você tem sido um bom exemplo de empregado. Como é que você tem sido como pastor, como líder do grupo de oração, como líder de missões, como líder de qualquer departamento que seja? Você, como servo de Cristo, precisa aprender a construir relacionamentos sábios e relacionamentos dos quais venha a declarar a glória e a bênção de Deus. Que o Senhor possa nos moldar nesta manhã à imagem e semelhança do seu Filho. Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De fato, esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos lhe enviei depressa,
para que vendo-o outra vez vos regozijais e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, tende-o por honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Paulo está declarando aqui um homem de Deus ao qual ele criou um bom relacionamento, o qual supriu aqueles que não faziam. Meu amado, o povo precisa saber que você é um ser humano normal, o povo precisa saber que você é ser humano, mas você é servo de Cristo e modelo, exemplo de cristão. Meu amado, é muito bom muitas vezes nós pregarmos para os outros, mas nós também precisamos saber que somos ovelhas. 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, e eu já estou terminando. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Em primeiro lugar, Paulo está instruindo a Timóteo aqui, instruindo nessa carta, dizendo que não podemos desprezar a mocidade, mas devemos ser exemplo em todas as áreas e exemplo dos fiéis em todas a forma, seja na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, em ler, em exortar, em ensinar. Você tem que ser exemplo em todas as coisas. Você, como ministro de Cristo, tem que ser exemplo de santidade, tem que ser exemplo de quebrantamento, tem que ser exemplo de trato, tem que ser exemplo de oferta, tem que ser exemplo em todas as coisas. Persiste em ler. Meu amado, nós precisamos entender que o mundo hoje está exigente. A sociedade hoje está exigente, e como ministro de Cristo você precisa buscar conhecimento. O Espírito Santo só vai vos fazer lembrar aquilo que você já sabe. Como líder, como ministro de Cristo, nós precisamos almejar um conhecimento hoje em dia. A sociedade, devido ao crescimento demográfico, está se tornando muito exigente. O pastor hoje não pode ser mais só pastor. Ele tem que ser pastor, ele tem que ser um pouco de médico, um pouco de economista, um pouco de tudo. Porque todo tipo de aconselhamento vem a ele. Todo tipo. Estava comentando na segunda-feira com um dos nossos pastores que eu fiquei escandalizado com um dos últimos aconselhamentos que eu fiz. E olha que a gente busca conhecimento, a gente estuda, a gente vai, a gente se dedica. Mas uma pessoa chegou para mim e falou: negro, alto, parece um segurança. E ele virou para mim e falou assim: olha, pastor, eu sou 20 e poucos anos estudante da cultura afro. E pela cultura afro eu te mostro que Deus não tem nenhuma obra com o negro. Me mostra na Bíblia qual a obra que Deus tem com o negro. Eu olhei para ele e falei: olha, em primeiro lugar, Deus tem uma obra gloriosa e tremenda, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Negro, branco, rosa, vermelho, japonês, chinês, todo tipo, Ele amou da mesma forma. Não, eu quero ver na Bíblia. Esse versículo não é suficiente. Eu falei: olha, você vai me perdoar, mas esse tipo de assunto eu realmente nunca tinha me interessado em estudar. Acho que eu vou estudar uma coisa dessa? Não. 20 e poucos anos estudando a cultura afro, eu sei, eu te mostro que realmente Deus não tem. Eu falei: isso está errado, não é dessa forma. Deus tem um plano, sim, eu vou estudar e vou buscar e vou te mostrar. E nisso nós ficamos sabendo que uma irmã da igreja tem um livro que fala sobre os negros da Bíblia e sobre os negros do Brasil. Já ligamos, já conversamos, mas meu amado, olha que ponto que chegou um tipo de aconselhamento. Eu nunca imaginava em aconselhar um tipo de caso desse. Crente, ministro, persiste em ler, persiste em buscar, em aprender.
Já aproveitando, deixa eu abrir um parênteses aqui, verso 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, e com a imposição de mãos do presbitério. Meu amado, não existe unção de ministro no Novo Testamento. No Novo Testamento, o único reconhecimento era com a imposição de mãos. É uma mania de óleo hoje em dia. Tem crente que o tanto que foi ungido daria para encher um tanque de óleo. De tanto óleo que recebeu. Não existe em nenhum texto do Novo Testamento conhecimento de um ofício com o óleo. Era tudo com a imposição de mãos. Ou seja, a imposição de mãos tem que ter um reconhecimento. A imposição de mãos tem que ter um efeito. Tem que ter um valor. Quantas pessoas pulando de galho em galho esperando algum lugar para os ungir. É só com a imposição de mãos. Paulo, pela imposição de mãos, era Saulo ainda. Saulo e Barnabé estavam orando e pela imposição de mãos. Os diáconos, pela imposição de mãos. Timóteo está dizendo aqui, Paulo escreve para ele, pela imposição de mãos, desperta o dom que há em ti. Como líder, como cristão, como servo de Deus, seja o exemplo de santidade. Seja exemplo de trato, seja exemplo de oferta. Ah, meu amado, será que as ovelhas podem olhar para a tua vida e dizer, esse pastor é um exemplo? Será que as pessoas podem olhar para a tua vida como um líder, como um chefe, como cristão? Talvez você não seja líder de nenhum departamento, mas como cristão. Será que as pessoas podem olhar e dizer, olha, conheço muito cristão, muita pessoa que diz que é crente, mas esse aqui é um exemplo. Você tem que ser exemplo em todas as coisas, meu amado. Você, Paulo nos diz que nós somos cartas vivas lidas todos os dias por todos os homens. Qualquer um pode fazer, mas se você como crente fizer, olha lá o que o crente fez. Seja exemplo de todas as coisas. E o melhor exemplo de todas as coisas. A vontade é algo da carne, é uma coisa maligna, mas você tem que subjugar a tua vontade, você tem que ser o exemplo do melhor, meu amado. A tua vida tem que ser irrepreensível, você não pode dar motivo para ser repreendido pelas pessoas, você não pode dar motivo para que as pessoas te repreendam. Por quê? Porque em todas as coisas você é exemplo. Se você quer ser líder, se você quer ser uma autoridade, submeta-se à autoridade e seja exemplo em todas as coisas. Meu amado, o Senhor está procurando homens íntegros, mulheres íntegras, para que Ele possa manifestar a sua glória. Continue sendo um estilo de vida, e tendo um estilo de vida para que as pessoas possam te imitar como exemplo. O grande segredo de Paulo, como já falamos aqui nesta manhã, é que ele tinha um exemplo, ele tinha um modelo, e ele tinha um bom modelo que ele seguia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Qual que é o teu modelo? O que você tem ensinado para a geração futura? Será que estamos construindo super-homens, super-heróis, super-ministros ou super-monstros? Como líder, como cristão, como está a sua vida? Quantas vezes nos preocupamos, meu amado, tanto com o dia a dia, com a correria, com a pós-modernidade, com a agitação, nos preocupamos com as dívidas, nos preocupamos muitas vezes com o crescimento, com tantas e tantas coisas que poderíamos fazer uma lista aqui enorme, e nos esquecemos de nos preocupar com o nosso caráter, com a nossa vida como modelo, como servo de Deus, como ministro de Cristo. Será que você pode dizer o que disse Paulo aos Filipenses? O que também aprendestes, o que também recebestes, o que também ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Qual tem sido o teu referencial? E você tem sido referencial do quê? Para os próximos. Abaixa sua fronte.
E fale com Deus nesta hora. Se você tem reconhecido diante desta palavra que há algumas áreas que você precisa mudar, não marque uma data para poder mudar. Mude hoje. Se com esta palavra você reconheceu que em algumas áreas você tem sido um péssimo modelo, um péssimo exemplo, transforme a partir de hoje. Como líder, como ministro, o que você tem ensinado? O que você tem dado como modelo? O que você tem falado? E o que você tem feito que faz com que as pessoas te imitem?